Pensem comigo numa cena. O navio afundou. Alguém está ali boiando nas águas congelantes do Atlântico Norte. É um caos total. A única coisa por perto é uma porta de madeira. A única chance de salvação. A pessoa consegue subir, mas, nossa, a porta mal aguenta o peso dela. E aí, para complicar tudo, outra pessoa aparece tentando subir também. A porta começa a afundar. Não tem jeito, se os dois ficarem, os dois morrem. E num ato de puro instinto de sobrevivência, a primeira pessoa empurra a outra para longe. A grande questão é, do ponto de vista da lei, isso foi um homicídio? E olha, por mais chocante que possa parecer, a resposta que o direito penal dá para essa pergunta é não. É isso mesmo. Nesse caso específico, não houve crime. Calma, vamos mergulhar nisso, porque essa é uma daquelas ideias do direito que viram a nossa cabeça de ponta cabeça. O nome técnico para isso é estado de necessidade. Pensa assim, é uma situação onde um ato que, em qualquer outro dia, seria um crime, com certeza, acaba sendo justificado. É como se a própria lei reconhecesse que, em momentos extremos, as regras normais do jogo simplesmente mudam. Agora, olha só que interessante o que diz o nosso Código Penal com todas as letras. A parte mais importante, o pulo do gato, está bem no final. Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Sabe o que isso quer dizer? Basicamente, a lei está dizendo que não pode obrigar ninguém a ser um herói e a sacrificar a própria vida. Mas calma lá, isso não é um vale-tudo, né? Não é uma carta branca para fazer o que quiser. Para que o estado de necessidade seja aceito, existem critérios bem específicos, umas regrinhas bem rigorosas que precisam ser cumpridas. Vamos passar por esse checklist usando o nosso exemplo do Titanic para ficar bem fácil de entender. Primeiro, o perigo tem que ser atual, ou seja, está acontecendo agora. O navio está afundando naquele exato momento. Segundo, a pessoa não pode ter provocado o perigo. Ela não foi lá e fez um buraco no casco, certo? Terceiro, o ato tem que ser inevitável, a única saída. Não tinha outro bote passando, outro destroço por perto. E, por último, a proporcionalidade. A vida que se salva, neste caso, tem o mesmo valor da vida que foi sacrificada. Certo. Agora vamos para um ponto que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente, até de quem estuda direito, viu? A diferença entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Eles parecem primos, mas, na verdade, são de famílias totalmente diferentes. Então, o ponto central é este. Na legítima defesa, a pessoa reage contra um agressor, contra outra pessoa. Existe um vilão na história. Já no estado de necessidade, a luta não é contra uma pessoa, é contra uma situação de perigo, um incêndio, um naufrágio, um desastre. Não existe vilão, só um conflito trágico de interesses. E esse exemplo aqui deixa tudo super claro. Imagina que um cachorro de rua, com raiva, ataca alguém. Se a pessoa, para se salvar, acaba matando o animal, isso é um caso clássico de estado de necessidade. Por quê? Porque não tem um agressor humano ali. O cachorro é a própria personificação do perigo. Agora, olha como um pequeno detalhe muda tudo. Imagina que um vizinho, de propósito, atiçou o cachorro dele para cima de alguém. Opa, agora o cachorro virou uma arma. A reação da pessoa não é mais contra o animal, mas sim contra a agressão injusta do vizinho, e isso é legítima defesa. Percebe? A fonte da ameaça muda completamente a história. Ok, vamos sair um pouco das águas geladas do Atlântico e dos ataques de cães e trazer essa discussão para uma realidade muito mais comum e, infelizmente, muito relevante. E se a necessidade for a fome? A lei tem um nome específico para isso: furto famélico. É a situação de uma pessoa que furta comida não por ganância ou maldade, mas porque ela ou a família dela está literalmente passando fome. E embora cada caso seja um caso, o princípio do estado de necessidade muitas vezes se aplica aqui. E aqui está o porquê, de um jeito bem visual. Lembram daquela regrinha da proporcionalidade? A lei coloca o valor da vida humana num patamar, nossa, imensamente superior ao do patrimônio. Salvar uma vida vale infinitamente mais do que um pacote de arroz. Portanto, o sacrifício da propriedade para salvar uma vida é considerado totalmente razoável. No final das contas, a filosofia por trás de tudo isso é um reconhecimento profundo da nossa condição humana. O direito entende o poder do instinto de sobrevivência e diz que, em situações extremas, a preservação da vida é a prioridade máxima. Ninguém é obrigado a ser herói e simplesmente desistir de viver. Então, a gente viu que a lei oferece, sim, uma saída para o dilema do Titanic. A pessoa que empurrou a outra, muito provavelmente, não seria condenada por um crime. Mas, isso encerra a questão? A lei pode até absolver,
Mas e a consciência e a moral? Bom, essa é uma pergunta para a qual o Código Penal não tem resposta e que talvez fique com a gente para sempre. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.